Renata Agostini traz agora os dados que a gente conseguiu encontrar e que estão na decisão. Ela vai tratar do relatório da PF. Eu cheguei aqui no trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que trata dos dados falsificados de Jair Messias Bolsonaro, né? Ele foi emitido à véspera, assim, um dia antes dele embarcar com a comitiva para os Estados Unidos. Certificado falso da vacina do Bolsonaro. Renata Agostini. O documento, quando a gente olha a íntegra dos achados da Polícia Federal, além de você entender como que o registro falso foi inserido no sistema do Ministério da Saúde, tem uma outra parte de informação que é muito relevante, que é a emissão de certificado. Então, gente, tem duas etapas. Primeiro, segundo os investigadores, segundo a Polícia Federal, no caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente está saindo aqui dos acessos de Mauro Cid e sua mulher e nos registros, de Mauro Cid e sua mulher, e estamos indo para os registros feitos em nome de Jair Bolsonaro. Nesse caso, a gente está vendo aí na tela a parte do relatório da Polícia Federal que fala sobre as emissões do certificado de vacinação. Então, vamos lá. Primeiro, eles foram lá e, por meio desse secretário de Duque de Caxias, registraram que Bolsonaro foi vacinado. Já já a gente te explica por que os investigadores viram que Bolsonaro não poderia ter tomado essa vacina, portanto, a gente estava falando de um dado fraudulento. Pois bem, esses dados foram inseridos e aí, pelo sistema do governo, Bolsonaro estaria vacinado. Aqui, o que você está vendo em tela é quando a Polícia Federal vai avaliar as emissões de certificado de vacinação. Então, você vai lá no Conect SUS e diz, beleza, tenho aqui meu comprovante de vacinação. E o que está escrito aqui? Olha, a Polícia Federal identificou algumas emissões, algumas datas de emissão. Não foi feita apenas uma vez isso. O usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu o certificado de vacinação contra a Covid nos dias 22 de dezembro, 27 de dezembro, 30 de dezembro, Bolsonaro viaja aos Estados Unidos nessa data, e também, veja só, 14 de março desse ano. Então, você tem esses acessos que foram identificados. E aí, a Polícia Federal diz o seguinte, foi lá verificar, então, de onde, se havia algum erro, algum problema nesse acesso, né? Então, alguém usando o CPF do ex-presidente Jair Bolsonaro havia entrado ali nos seus dados do Conect SUS, do Ministério da Saúde, e havia emitido esse certificado de vacinação. PF foi verificar, tem algum problema nisso? E ela resgata os IPs que foram usados, ou seja, a identificação de qual computador aquilo saiu. E veja, ela resgata esses dados e ela vê que um desses IPs, ele estava justamente no Palácio do Planalto. Dani. Ou seja, o acesso ao certificado falso de Bolsonaro foi feito de dentro do Palácio do Planalto, às vésperas dele viajar para os Estados Unidos. E mais, né? O detalhamento aqui da decisão mostra que eles recorreram ao mesmo expediente, dizer que aconteceu em Duque de Caxias a vacinação, que ele teria recebido uma vacina da Pfizer no dia 13 de agosto de 2022, com o nome do profissional que aplicou, tudo falso, tudo mentira. No município de Duque de Caxias. O documento, também diz que Bolsonaro recebeu a segunda dose, gente, em outubro de 2022, na reta finalíssima da campanha eleitoral. Também Duque de Caxias, 14/10/2022. Vê para mim onde ele estava em agenda. Será que a gente consegue fazer isso? Ô, Dani, enquanto... 14/10/2022, segundo turno da eleição, né? Devia estar... Exatamente, ele estava viajando. Vamos ver se ele estava em Duque de Caxias, porque em tese, né? Tava, tem essa informação aqui, ó. Vou te passar nesse segundo. Deixa eu só fazer um complemento aqui desses dados que eu estava falando do certificado de comprovação de vacinação, gente. No dia 22 e 27 de dezembro, a Polícia Federal identificou que o acesso é feito de um IP, né? Ou seja, de um computador que pertence à presidência da República no Palácio do Planalto. Do dia 30, que é véspera da viagem de Bolsonaro, foi utilizado pelo telefone de quem? De Mauro Cid. Dani, vou te mandar agora a explicação. Quem identificou inicialmente que Bolsonaro não poderia ter feito essa vacinação em Duque de Caxias foi a Controladoria Geral da União, que entrega esses dados à Polícia Federal. Eles cruzam as agendas do presidente aqui.
ele esteve no município de Duque de Caxias, numa das datas, mas não há nenhum registro de que ele esteve naquela localidade para tomar a vacina e tampouco havia tempo hábil para que ele pudesse ter feito essa vacinação, porque ele volta de Duque de Caxias num horário em que se tornaria impossível ele ter ido até o posto de saúde. Gente, vamos seguir aqui, porque olha só, né? Assim, então, como foram feitas a inserção falsa de certificado de vacina para o Cid, para a mulher dele, para as filhas dele. Cara, ele fez isso até para as filhas. Para o João Carlos de Souza Brecha, secretário do município de Duque de Caxias, também foi ele, segundo a PF, responsável pela inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em nome de Bolsonaro, né? E aí vem aqui como claramente, né, isso não está em tese nos cargos, na atribuição do cargo dele, a PF pediu todas as inserções e exclusões realizadas por esse mesmo cara, para entender, né? Ele está emitindo certificado de vacina falso só para os aliados do Bolsonaro e para o Bolsonaro, ou tem mais gente aí, né? E aí os dados que são enviados em resposta a isso mostram que a Laura Bolsonaro, né, a filha do Bolsonaro, que é menor de idade, também tem um registro falso, né, de vacina, e uma série de outros assessores de Bolsonaro, como Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro. Eles também teriam ali esse problema, né? Ele foi nomeado, esse Max Guilherme, para o cargo de assessor do ex-presidente da República, então vai com o Bolsonaro, e o Sérgio Cordeiro foi para cargo de assessor também especial da ex-presidente da República. Para vocês entenderem quão próximos essas pessoas ficaram dele. Eles seguem com o Bolsonaro mesmo após a derrota. Ou seja, e tal, todos eles, né, segundo a PF, teriam sido vacinados no mesmo local, nas mesmas datas em que Bolsonaro teria tomado as 2 doses da vacina. Igualmente aos fatos anteriores descritos, as inserções mostram que foi feito pelo servidor, pelo ex-secretário de Duque de Caxias. A diferença é que dessa vez eles deixaram os dados lá, eles não excluíram, porque no caso do Bolsonaro eles tentaram tirar depois que a coisa deu ruim, como a gente diz. A PF é taxativa, né, dizendo que não constam elementos de que Bolsonaro esteve na data onde ele teria tomado a primeira dose, né, em Duque de Caxias. Em relação à segunda dose, aí, de novo, como a Renata já explicou, apesar dele estar no município, ele não foi na unidade de saúde, isso era segundo turno, a imprensa estava toda em cima.